nasci em 1939 aqui em Manaus. Eu me formei em Direito na Universidade Federal do Amazonas. Na época ainda era a Fundação Universidade do Amazonas. Eu trabalhei no Ministério Público da União como servidor, era lotado no Ministério Público Militar. Eu fui estagiário da Justiça Federal e depois estagiário do Ministério Público Federal na Procuradoria, onde eu conheci vários servidores e muitos procuradores daquela época, como Sérgio Lauria, Osório Barbosa, Sérgio Medeiros e Ageu Florencio. São os com quem eu trabalhei naquela época. Eu me formei no ano de 2000. Eu entrei no Ministério Público do Estado do Amazonas como promotor de justiça em dezembro de 2001. Fiquei lá por quase 5 anos, até quando em setembro de 2006 eu consegui voltar e assumir aqui em Manaus, na Procuradoria da República do Amazonas. Desde então, são 10 anos que eu estou lotado aqui em Manaus e nesse período muita coisa aconteceu. Fui procurador regional eleitoral 2 anos como substituto, 4 anos como titular. Fui chefe uma outra vez, em outra época, de 2007 a 2009. Fui chefe substituto no mandato anterior, de 2013 a 2015. Estamos agora recém concluindo o primeiro ano do segundo mandato, que vai até 1º de outubro do ano que vem, 2017. E desde então muita coisa aconteceu. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu não sabia direito o que fazia o Ministério Público. Eu tinha aquela visão ainda do leigo dos filmes americanos, que havia em cada julgamento um advogado de acusação e um advogado de defesa, e apenas o juiz era a figura que se diferenciava. Durante a faculdade, eu estagiei em núcleo de conciliação do Tribunal de Justiça do Estado, depois na Justiça Federal, mas eu conheci o Ministério Público por meio do MP Federal, quando eu estagiei aqui. Achei muito bom, gostei de como as atribuições eram exercidas, de como aquilo poderia fazer diferença para a sociedade. Então ali eu vi que meu perfil era Ministério Público, então foi ali que eu quis. E tinha um carinho muito especial pelo Ministério Público Federal. Eu não consegui passar no primeiro concurso, mas no primeiro concurso do MP do Estado eu passei. Então, fui para o interior, trabalhei lá, até a oportunidade de retornar, em 2006. Em 2006, a gente estava em um momento de transição. A gente estava saindo de uma procuradoria de 6 membros para uma de 8 membros. No nosso concurso, viemos eu, Tiago Miller, Tiago Carneiro, Júlio de Castilhos e Marina Romero. E então a Procuradoria estava progredindo, a Geo era chefe na época, para 8 membros. Como é que funcionava? Foi na primeira reunião nós fomos escolher ofícios especializados. No passado, desde a época que eu era estagiário, pelo menos, todo mundo fazia tudo. Então, resolveu-se mudar isso à época, porque viu-se que, como o criminal ele tem uma agenda toda própria, o juiz ele dá a ordenação do ritmo do processo e aos casos de réus presos, casos urgentes toda hora. Então, todas as investigações criminais, as ações criminais, elas ultrapassavam a agenda dos processos cíveis, das investigações cíveis. Então, tinha um prejuízo para a tutela coletiva, para a defesa do meio ambiente, tutela dos direitos indígenas, defesa do cidadão. E com os ofícios especializados foi melhorado e corrigido. Então, criaram naquela época 4 ofícios criminais, eu peguei o 2º ofício criminal, que é onde eu estou até hoje, só que mudou a nomenclatura para o 8º ofício. E houve depois a criação de 2 ofícios de improbidade administrativa, um de consumidor e ordem econômica, e um outro que era o PRDC, que pegava também a matéria indígena. Então, os 4 ofícios criminais e os outros 4 eram todos de matéria civil, cada um na sua especialidade. E, na época, as varas não eram especializadas, todas as varas eram de competência cumulativa. Depois vieram as especializações, então
isso também influía no ritmo de trabalho. E no início, como éramos e fomos até muito pouco tempo atrás uma procuradoria de início de carreira, a gente sentia que as relações eram boas, os colegas vinham sem vícios iniciando a carreira, conversavam com muita harmonia com os servidores e tudo, e apesar disso depender também do perfil individual de cada membro, de cada colega. Mas o que eu sentia? As pessoas viam que tinha muito trabalho e que sabiam que se não houvesse uma convivência harmônica, aquilo ali não ia funcionar. Não ia funcionar, eles iam acabar não dando conta do serviço. Eu lembro que na época a gente fazia também substituições mensais em Tabatinga, porque não havia na época o procurador lotado em Tabatinga. O cargo existia, mas estava vago. A PRM já tinha possuído titulares no passado, só que por alguma razão estava vago naquela época, então a gente fazia, já época, sem esse nome, mas fazia substituição remota. Não havia esse nome porque não estava regulado, não havia ato conjunto, não havia lei de ofício, era feito com base em portarias da chefia. E esse rodízio funcionava muito bem. A gente precisava ir mensalmente, no período designado para as audiências, fazia os despachos e os trabalhos de modo presencial apenas quando ia às audiências, mas o dia a dia era feito de modo remoto, via fax, usava-se mais o fax naquele dia, e via e-mail também. Nós temos uma vocação de fronteira nacional, então sempre os casos de tráfico de drogas, eles são muito marcantes. Então, a operação de narcotráfico internacional, como a Operação Diplomata, a Operação Fortaleza, a Operação Três Fronteiras, eram operações que envolviam muita quantidade de entorpecente, envolviam muitas pessoas, sempre na casa das dezenas. Então, eram operações que nos demandavam muito, porque as escutas elas têm prazos de 15 dias, elas têm que ser renovadas com uma certa frequência. Elas nunca, operações como essas, envolvendo o crime organizado transnacional, nunca elas duram menos de um ano. Então, é um trabalho de acompanhamento constante, as denúncias são trabalhosas. E como você trabalha com crime organizado, e ele é muito frequente aqui no Amazonas, você sempre tem a oportunidade de atuar em julgamentos de tribunal do júri. Eles não são muito frequentes na Justiça Federal, mas em casos de crime organizado, e o Amazonas tem muitos casos assim, você acaba tendo que atuar em casos como esses. Então, por exemplo, na Operação Gourmet, em que houve um caso raro, o líder da operação, geralmente ele é preso no final, porque demora a ser descoberto, nós conseguimos flagrantear na segunda fase da escuta. Então ele já foi preso e houve necessidade de deflagrar, porque já era o líder da operação sendo preso. Só que quando ele foi preso, ele da cadeia conseguiu um celular e ordenou que descobrissem uma droga que havia sido extraviada. Ele mandou os capangas deles perseguirem a pessoa, torturaram e assassinaram, porque não conseguiam recuperar essa droga. Então foram 3 júris bastante pesados, como júris também que nós atuamos em auxílio a colegas de Tabatinga, após regular desaforamento. Eu digo a vocês que, como Tabatinga está muito perto da fronteira, era muito temerário qualquer júri ocorrer naquele lugar. Os jurados não iam se sentir à vontade para julgar o caso com isenção. Então, colegas como Silvio Pentegil e Isaac Barcelos fizeram júris decorrentes, por exemplo, do assassinato de policial federal peruano, que trabalhava com a Polícia Federal na época, e uma vítima inocente que estava com ele. Eu cheguei a fazer um segundo júri decorrente desse caso, que é o júri da Praia da Limeira, que foi o júri para determinar as responsabilidades, porque quando foram prender os foragidos na Praia da Limeira, eles trocaram tiros com a polícia, então era outra responsabilidade. E só foram presos porque, eu digo a vocês, a investigação prosseguiu, porque imagina, a Praia da Limeira fica perto de uma fronteira fluvial do Peru. E os criminosos sempre transitam em Tabatinga, Peru, Colômbia, Brasil. Então, foi a oportunidade de prendê-los enquanto estavam no Brasil. Na época, Tabatinga tinha mais operações de narcotráfico com a sua delegacia própria. Depois de um certo tempo, 2009, por exemplo,
as organizações passaram a ser investigadas, como elas tinham um alcance transnacional e, mais do que isso, também interestadual, com a Operação Fortaleza nós passamos a investigá-las a partir de Manaus. Isso deu uma facilidade. Na Operação Fortaleza prendemos pessoas nos estados do Acre, Pará, Maranhão, Ceará, enfim. Houve, além da transnacionalidade própria a esse processo, vários estados envolvidos. Foi a primeira vez que foi preso aqui um dos líderes famosos de organização criminosa aqui de Manaus. Numa época que não se falava dessas organizações ainda. Mas eu falei um pouco desses processos. Nós criamos no Amazonas um núcleo de combate à corrupção apenas um ano atrás. Então, as operações de corrupção que estavam nos ofícios criminais, que nós vivenciamos de 2006 em diante, elas sempre foram muito frequentes e muito, eu diria assim, elas agitaram muito o Estado, seja a classe empresarial, a classe política, a classe mesmo jurídica, porque imaginem, as grandes operações da Polícia Federal, elas deram uma novidade para o país até 2003. Uma das primeiras que foi feita, eu acompanhei de fora, foi a operação que envolveu membros da Polícia Civil aqui no estado, eu acompanhei de fora. Foi a primeira que eles utilizaram helicópteros, aquele aparato todo para mostrar, para desestimular a resistência das pessoas que estavam sendo presas. E quando eu cheguei aqui, começamos a trabalhar com as nossas, fora a parte a questão do crime organizado especializado no tráfico de drogas. Eu trabalhei, por exemplo, com a operação Albatroz, que verificou a responsabilidade de muitas autoridades, vereadores, secretários de Estado, responsabilidades de muitas autoridades aqui, área da saúde, área de infraestrutura, transportes, grupos de doleiros, contadores e muitos empresários que faziam evasão da divisas, lavagem de dinheiro, usura. Foi uma grande operação. Na época, ela iniciou com 44 pessoas e um dos alvos principais foi o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Antônio Cordeiro, que foi o primeiro parlamentar cassado do Amazonas na época pós-Constituição de 88. Ele foi preso depois, o grande envolvimento nesse esquema. E Antônio Cordeiro até faleceu recentemente, mas ele foi condenado nesse processo. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse caso durante cerca de 7 anos e ele está em grau de recurso. Mas muitas outras operações envolvendo servidores públicos e outras autoridades aconteceram. Os desdobramentos da Operação Zaqueu, o desdobramento das operações Rio Negro, a deflagração da Operação Vorax, que o objeto maior eram os ilícitos acontecidos em Coari, a operação, eu estou tentando fazer um retrospecto das antigas, mas eu vou vir para as recentes. A Operação Saúba, quando eu cheguei aqui, o colega Frederico Pelucci cuidava dessa operação, nós chegamos, ele estava acabando de preparar a denúncia. Ele assinou com o Dr. André Lasmar e o Dr. Agil Florencio. É um processo enorme, envolvendo sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, envolvendo crimes licitatórios. Mais de 40 fatos criminosos, muitos empresários influentes, muita gente foi presa. Nos ajudamos nos interrogatórios. É um processo que ele foi desmembrado várias vezes, porque depois vieram exigências da Justiça, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o crime de sonegação fiscal, então a ação penal tinha que ser desmembrada em relação a esses delitos. Então, essa ação acabou sendo desmembrada em várias, e houve sentenças recentes sobre elas, com muitas condenações. Eu digo a vocês que esses crimes, essas investigações de patrimônio público, elas eram tão frequentes que eu não conheço colega que veio nessas idas e vindas das remoções aqui, que não tenha pelo menos um grande caso em que tenha trabalhado. Um grande caso, pelo menos, a pessoa veio e trabalhou. Eu recentemente
Uma outra grande operação que eu trabalhei foi a Alquimia. 2 anos atrás encerramos as últimas denúncias. Desde 2010, pelo menos, estamos denunciando a Justiça Federal, que eram casos graves de corrupção e desvio de dinheiro na Polícia Federal envolvendo diversos gestores. E tudo isso, já temos algumas sentenças, mas foi um processo que ele vai, como ele tem muitas denúncias, é um caso muito grande, mais de 10 denúncias estão em andamento, é um caso que ele vai ainda gerar frutos durante o decorrer dos anos. Com o tempo a gente aprendeu, isso daí começou a ser meio que uma estratégia muito comum, de aprender que você não adianta ter muitos réus numa denúncia. Quanto mais você puder diferenciar os fatos e você desmembra os processos, as ações andam mais rápido e tem mais efetividade. A gente teve que aprender a trabalhar com isso, voltando para os casos de patrimônio público, por diversas razões. Em 92, quando a lei de improbidade saiu, rapidamente as pessoas perceberam que ela era mais rápida, mais efetiva que uma ação penal. Só que de 2001 para cá, com muitas alterações legislativas, ela passou a ser mais lenta que uma ação penal. Como ainda bem nós temos várias eficientes e bons juízes aqui no Amazonas, as ações penais passaram a ter uma tramitação mais rápida que as de improbidade. E isso começou a ser utilizado pela gente. Para, por exemplo, não misturar uma denúncia de homicídios com uma denúncia de tortura e lavagem de dinheiro, que era necessário nesses casos maiores de crime organizado. Eu coordenei a equipe do eleitoral e os promotores do Estado nas eleições que ocorreram de 2009 a 2010, 2011 e 2012. Na época, a gente começou com a eleição municipal, nosso papel realmente é coordenação, informação e pactuação de estratégias com os promotores. E eles confiam na liderança, assim, talvez porque me conhecessem, porque eu fui promotor com eles, então eles sabiam como era a minha linha de trabalho. E eles passaram a confiar ainda mais quando eu comecei a dizer o seguinte: as teses que a gente vai defender são essas, se vocês forem comigo, eu vou com essa tese até Brasília. E eu recorria, ganhávamos muitos recursos em Brasília, perdíamos alguns, mas foi um bom aprendizado, porque eles viram que esse trabalho coordenado, interinstitucional, ele dava resultados. E isso no eleitoral isso era muito importante, porque porque a regra, e na época a justiça eleitoral funcionava bem assim, nas ações de impugnação de registro, elas davam a resposta no mesmo ano da eleição. Ela começou a piorar um pouquinho de 2012 para frente, que começou a ficar mais lenta, mas nesse primeiro mandato ela foi muito operosa e muito mais eficiente do que estava sendo historicamente. Eu destaco, por exemplo, quem quiser pesquisar historicamente, os bons mandatos dos presidentes Aires Brito, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Foram bons mandatos, a justiça eleitoral dava a resposta operosamente. Veio a eleição seguinte, 2010, em que você não coordena apenas a eleição. O procurador regional eleitoral, que era eu, era o promotor natural da eleição. Os registros funcionam no TRE, para deputado federal, estadual, senador, governador e os vices e suplentes respectivos. Somente a eleição presidencial, que é originária do TSE. Então a dinâmica de trabalho mudou, você tinha que fazer todo o serviço aqui. Eu não ia conseguir sem a nossa equipe. Nossa equipe já estava bem azeitada, com servidores que já estavam experientes, conheceram e se acostumaram à minha dinâmica do trabalho. Vou citar o Moacir Júnior, a Milena Milon e o Manuel Moreno, que é um servidor que trabalha há muitos anos como MPF, cedido pelo TRE. Trabalhou com muitos dos nossos procuradores regionais. Então, nós fizemos todos os pareceres, arrumamos técnicas de aceleração dos julgamentos quando não havia conflito, e entramos com muitas ações, muitos inquéritos civis públicos, muitas ações de investigação. A gente balançou o TRE aqui. Até porque não era tão comum, o Ministério Público sempre foi mais fiscal da lei e passou a ser mais parte ativa nesses casos. Começamos a questionar as questões das ONGs que recebiam dinheiro público em ano eleitoral para fazer assistencialismo e, obviamente, isso se revertia em favor dos candidatos em troca de voto. Então, fizemos um trabalho com os candidatos da mídia para
questionar o uso indevido ou o abuso dos meios de comunicação social. Dessas ações, muitas delas foram julgadas improcedentes por questões técnicas, mas eu sinto que os políticos assimilaram o conteúdo pedagógico dessas ações. Eles estão jogando menos duro do que naquela época, eles sabem que é um risco muito grande para eles ter a justiça eleitoral com a espada de Damocles durante o mandato deles. E tanto isso é verdade que muitos respeitam, entendem o trabalho que foi bem produzido e foi feito e respeitam o Ministério Público. Não apenas a minha figura, mas respeitam o Ministério Público Federal. Eles sabem que estaremos vigilantes também na esfera eleitoral. E eu digo a vocês que na época eu tinha esse receio, porque era uma área que eu sentia que ela era negligenciada em âmbito nacional pelo MPF. Tanto isso é verdade que a história deu razão à minha visão. Anos depois, já não era mais regional, o PGR criou o GENAF, que é o Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral, para fazer coordenação nacional e estratégica com os procuradores regionais eleitorais, que depois repercutiam essa coordenação aos promotores de seus estados. Então, é uma dos bons frutos que uma atuação firme eleitoral já semeou do país todo. Eu achei excepcional. A gente pode dizer isso do Amazonas, de Alagoas, de São Paulo. São Paulo, naquela época, fez ações memoráveis. Começamos a questionar muita coisa, até porque em 2010 foi o ano da Lei da Ficha Limpa. A gente começou a querer fazer a efetivação da Lei da Ficha Limpa já naquele ano. Depois o Supremo, em uma ação direta de inconstitucionalidade, falou que deveria respeitar o princípio da anualidade e valer para as eleições de 2012. Mas as técnicas de trabalho, as teses já estavam firmadas, a gente já sabia como fazer, então o MP entrou para as eleições de 2012 com praticamente tudo pronto. A gente já não entraria como promotor natural, porque já não eram eleições gerais, mas os promotores puderam ser melhor coordenados, porque a gente já passou 2010 inteirinho trabalhando com a Lei da Ficha Limpa. Então já chegou com as técnicas e com as estratégias mais evoluídas para a eleição de 2012. Isso foi muito bom. Aquele ano, o Dr. Roberto Gurgel é o PGR, e uma vantagem do Dr. Gurgel é que ele era um apaixonado pela área eleitoral. Então ele dava um suporte necessário. Já despachei com ele no próprio TSE. Assim, por exemplo, teve uma cassação de Manacapuru, que teve uma liminar no plantão para reverter uma cassação do TSE, do próprio TRE. O TRE reverteu a cassação dele próprio por uma liminar individual, que é uma coisa, assim, muito pouco afeita à técnica. A gente conseguiu, não foi o TRE, foi o próprio presidente do TSE, que o presidente relator nato nos tribunais superiores. O relator do recurso, quando o Dr. Gurgel foi despachar com ele, o ministro Sundip, viu que estava errado, revogou na mesma hora. Aí tocou de novo o prefeito. As pessoas às vezes falam que essa guerra de liminares é ruim para a democracia. Eu acho ruim, eu acho que a decisão deveria ser respeitada e cumprida de imediato. E na época havia substrato legal suficiente para isso. Eu digo a vocês que a lei eleitoral ela vem sendo, eu diria que piorada, pelo menos desde 2012 para frente, em diante, em que ela perdeu muito sua efetividade. O mundo é muito diferente de 2010 até 2016. As pessoas elas descobriram maior interação com as autoridades, seja pelas redes sociais, seja pelos diversos canais de comunicação que pessoas públicas e instituições abriram para o cidadão. Se antes o direito de petição, ou o saque, o serviço de atendimento ao consumidor ou ao cidadão, conforme o caso, eram canais meramente formais, burocráticos, hoje a entrada das instituições nas redes sociais possibilitou que o cidadão ele denunciasse mais, participasse mais e acompanhasse mais resultados. Eu dou o exemplo, o Pardal, que a Justiça Eleitoral usa, os aplicativos de denúncia do MPF, e um exemplo interessante é o Portal das Transparências, que são outros projetos que aproximam um pouco mais as instituições do controle social. Eu lembro que quando
eu fiz o meu último discurso como TRE, na diplomação dos eleitos das eleições municipais de 2012, eu disse aos eleitos que a principal a lupa pela qual eles seriam vistos no mandato deles seria a lei de acesso à informação, que eles buscassem ser mais transparentes, interagir mais com o cidadão, que isso seria cobrado deles, já não mais pela justiça eleitoral, mas pelo cidadão e pela justiça comum nas suas atribuições ordinárias. E isso é um caminho sem volta. Eu vou de 2013 para frente agora. Passamos então a ter, no caso, algumas alterações evolutivas nesse tempo. Antes de 2003, a gente já tinha conseguido, pelo menos, tirar a matéria indígena da PRDC. A matéria indígena sempre foi uma matéria muito palpitante aqui. O Amazonas é o estado com o maior número de indígenas do país. São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, é o maior município indígena do Brasil, em termos de porcentagem da população. Mais de 90% é formada por indígenas. Então, a gente sentia que a PRDC, que a Procuradoria Regional de Direitos do Cidadão, ela tinha uma dificuldade de atender os direitos mais gerais da sociedade, porque a pauta dela era muito tomada pela matéria indígena. Quando o doutor Eloy Facione conseguiu assumir, porque havia uma questão judicial, ele demorou um pouco a assumir, nós conseguimos fazer a duplicação desse ofício. Então ele assumiu um ofício integralmente destinado à Sexta Câmara, que é a matéria indígena. E a PRDC passou a ter mais tempo para as pautas próprias de saúde, educação e outros direitos sociais. Isso já foi um avanço. Um outro avanço que ocorreu, eu diria, nós temos um ano e pouco de trabalho disso, foi o NCC, porque por pressões da 5ª Câmara do MPF, todos os estados tinham que criar os seus núcleos de combate à corrupção. Nós demoramos porque achávamos que só dava certo se fosse não com 3, que havia, não há mais 2, havia 3 ofícios de improbidade, mas pelo menos 5, que é a quantidade de ofícios que temos hoje. Foi subtraído um ofício criminal e foi instaurado um 5º ofício de combate à corrupção. Ofícios mistos, portanto, de improbidade, ações civis de improbidade, ações de patrimônio público e as ações penais naqueles crimes correlatos à matéria de corrupção. E isso aumentou sobremodo as ações de combate à corrupção. Nós tínhamos casos grandes no passado, mas havia muitos casos que se perdiam pela prescrição e pela impossibilidade de uma atuação mais ativa dos procuradores. Eu destaco, por exemplo, antes dos NCCs serem criados, o Thales Messias Cardoso, o Ataíde Ribeiro, eles tinham trabalhos envolvendo casos grandes de corrupção, como Suframa, muitos desvios na Suframa. Em 2013, o MPF na Comunidade foi instituído enquanto programa, na gestão do Dr. José Júlio Araújo, para aproximar o MPF capital do interior, das demandas do interior. Porque nós temos apenas 2 PRMs, a Tabatinga, que já tem pelo menos 10 anos, um pouco mais de 10 anos de criação, e Tefé, que é de implantação recente. Tefé foi implantada, inclusive, durante uma substituição minha de chefia, há pouco tempo, acredito que janeiro de 2013, 2012, em dezembro, a gente foi encontrado o imóvel, foi assinado o contrato de aluguel, mas em janeiro acho que foi a implantação. Mas enfim, a doutora Tatiana era a procuradora-chefe, mas enfim. No mandato do Dr. Júlio, ele instituiu em portaria os programas, os focos, os objetivos e virou o programa MPF na Comunidade. Inicialmente, ele teve um foco maior de Sexta Câmara. Ele pensou para trabalhar com as demandas de matéria indígena. Mas depois, quando a gestão da chefia mudou, a doutora Tatiana Dornelles entrou, foi possível ela dar um foco maior de defesa da cidadania. Aí poderíamos, portanto, trabalhar nos interiores as demais competências das câmaras, como consumidor, meio ambiente e principalmente a PRDC, parte de cidadania. E o indígena, claro, porque em todos os municípios tem demandas indígenas a serem atendidas. E o projeto cresceu, foi patrocinado pela PFDC, ele tem muitas edições,
ele está em fase de retorno, que houve um pequeno sobrestamento devido à crise notória do ano de 2016, houve contingenciamentos nacionais no MPF, não apenas no MPF, em todo o Poder Executivo, em todo o orçamento público da União neste ano, mas ele é um projeto que vai ser retomado em breve. Nós temos contatos com a PFDC atual nesse sentido, e ele também serviu para aproximar ainda mais o cidadão do interior em relação às questões das capitais, porque nós temos ainda um problema de inclusão digital no Amazonas, não tanto na capital, e esses projetos servem para isso, para podermos também universalizar no estado cuja capilaridade nossa ela ainda é baixa. A PRDC hoje, depois de um ano de criação de INCC, vai ganhar um segundo ofício de PRDC adjunto, que vai ficar com a matéria de consumidor. Serão duplicados a partir dos novos colegas do 28º concurso, que possibilitaram a remoção desses novos colegas que virão. Serão duplicados os ofícios ambientais, agora mistos. E eu digo que existe, portanto, mais espaço, porque a PRDC está se especializando agora em saúde e educação e os outros direitos para o PRDC residual. Então, eu acredito que vai haver um boom maior de iniciativas, porque estamos preparando o terreno para o futuro. Nós temos esse ano, foi aprovada uma vaga a mais de expansão para 2017. Esperaremos apenas que o 29º concurso seja aprovado e seja implementado. E no futuro vamos decidir, eu e os colegas, qual a área que vai ser contemplada. Mas a gente está preparando o Amazonas para atender esse tipo de demandas, esse tipo de focos. Eu não posso esquecer também de dizer como evoluiu a parte ambiental esse tempo todo. O ambiental é a cara do MPF na Amazônia. Ele no início era apenas um ofício acumulado com o consumidor, assim o será até o final desse ano, quando o consumidor vai passar para o novo ofício de PRDC. Mas ele sempre teve, o ofício ambiental, iniciativas não apenas, eu diria, punitivas para ressarcimento de danos ambientais já ocorridos, mas houve muitas iniciativas para evitar danos ambientais. Temos casos notáveis da BR-319 acompanhando projetos de implantação de governança ambiental para que nenhuma obra seja feita sem levar em conta os princípios da precaução e os princípios de boa governança ambiental. Temos trabalhos diversos naquela área, sim, diversos colegas muito bons trabalharam com eles, como Júlio de Castilho, Leonardo Macedo, Rafael Rocha. Muitos colegas muito bons trabalharam ali, até me penitencio de não lembrar o nome de todos, mas, por exemplo, uma iniciativa de Leonardo Macedo, enquanto membro do GT da Amazônia, obriga o INCRA a exigir a observância plena das condicionantes ambientais nos assentamentos, porque antes era incrível, o Estado vinha reprimir o infrator do delito ambiental, mas ele de certa forma incentivava, porque ele não cobrava nos seus assentamentos essas boas práticas de cunho ambiental. Foi um trabalho premiado, como o próprio MPF na comunidade também foi premiado pela ANPR no Prêmio República. Enfim, nós temos, portanto, muitas iniciativas na Procuradoria. Em 2013, a área criminal, ela também, dali para frente, ela teve muita efervescência também. Seja porque houve outros júris já, como o júri da morte dos policiais federais, que foi fato ocorrido em Codajás, nessas investigações de tráfico de drogas. Caso do Dr. Galtiene Paulino, eu trabalhei com ele auxiliando no júri. Foi com certeza a mais alta condenação dos júris federais aqui no nosso estado. As maiores penas passaram de 120 anos. Tivemos também várias operações, Operação Compensa, Operação Martelo, envolvendo delitos previdenciários.
Tivemos muitas também iniciativas. Há uma recente, que também é em matéria de drogas, a Operação La Muralha, com mais de 170 indiciados. Foi a maior operação policial de drogas da história da Polícia Federal, onde eles mobilizaram o mais efetivo. E Cruzes de Amazonas, somente recentemente conseguimos um apoio para o Dr. Vitor Richelli, que cuida do caso, ajudado também pelo fato de ele ter a desoneração eleitoral. Mas é importante que esse trabalho está sendo feito, está em andamento, as denúncias estão trabalhando com muitos colegas ajudando, não apenas assinando as peças, ajudando nas revisões, mas fazendo as audiências. É um grande trabalho de equipe da Polícia Federal, porque é um caso da Justiça Federal e do Ministério Público Federal. E também um grande trabalho conjunto, eu diria, nosso, porque todo mundo sabe da sensibilidade do caso e não vamos deixar o promotor natural do caso sozinho com um caso dessa magnitude e dessa dificuldade de trabalho. E isso, apesar de eu citar recentemente a La Muralha, isso acontece com uma certa frequência aqui na Procuradoria. Por exemplo, eu falei no início do caso da operação, eu gosto de chamar Rio Nilo, né, mas porque para não confundir com a Rio Negro, que foi uma antes de eu ser procurador. A Rio Negro envolvia a Receita Federal Alfândega. A Rio Nilo, que é o caso que eu vou contar, envolvia SUFAMA, vistoriadores e empresários. Quando houve a criação do INCC, as operações saíram dos ofícios criminais e foram para o INCC para colegas que estavam que nunca tinham trabalhado com os casos e pegavam casos de 50, 100 volumes enormes, não sabiam nem por onde começar. No caso das alegações finais da Operação Rio Nilo, a gente tinha que trabalhar em apenas 15 dias para evitar a prescrição. Eu reuni com o Dr. Vitor, agrupamos servidores, aproveitamos que o eleitoral estava de folga e ele era o eleitoral substituto, reunimos o eleitoral, fizemos um trabalho grande e rápido em 15 dias. Resultado foi que a Justiça cobrou os prazos dos advogados, sentenciou antes do fim do prazo, que seria o prazo de prescrição. A sentença é válida, eles estão recorrendo, mas as condenações estão salvas. Então, assim, esses trabalhos assim, de verificar resultado, foco, estratégia e trabalho em equipe são comuns aqui. A gente tem sempre que manter viva essa chama de trabalho conjunto, companheirismo e verificar as boas estratégias. Eu digo a vocês que acho que eu falei demais nessa pergunta, a gente pode até ir para a próxima, mas o que é importante é sempre trabalhar com foco no resultado, na efetividade e na melhor prestação desse serviço para a sociedade. A gente tem uma vantagem de ter uma Justiça Federal muito atuante e a gente precisa manter sempre o nível aqui das atuações, sempre pensando no bem comum e no proveito da sociedade amazonense. Bom, eu tenho um sentimento de satisfação pessoal grande, porque eu acho que eu estou numa posição que me permite prestar esse bom serviço à sociedade. Por outro lado, eu sinto uma pontinha de frustração, porque eu queria poder fazer mais. A gente deveria ter uma estrutura maior há muito tempo. Eu diria isso pelo menos desde 2003, que é quando eu não estava na Procuradoria, mas eu sempre vinha, porque eu era candidato, eu tinha contato com os procuradores que nos antecediam, havia representações de parte a parte, então eu via que eles trabalhavam muito, por exemplo, nessa época, Bruno Calabric, Bartira Góes, Eduardo Barragan, gente que trabalhava muito com poucos meios materiais e humanos. E isso, eu estou há 10 anos trabalhando na Procuradoria, isso está se resolvendo, mas muito gradualmente, muito devagar. Eu acho que tem muita gente boa que passou por aqui e concorda comigo, sente que poderia ter dado mais. Bom, mas pelo menos está se resolvendo, ainda que gradualmente. Eu digo a vocês que é uma satisfação muito grande, a despeito disso tudo, porque a gente sente que pode deixar o mundo um pouco melhor do que quando a gente recebeu. A gente sabe, seja do respeito que o MPF tem na sociedade e também da esperança que o cidadão deposita no nosso trabalho. Eu não conseguiria trabalhar hoje, de 2015 a 2017, que é meu segundo mandato de chefia, com a estrutura, e a estrutura não falo apenas, a estrutura física,
recursos humanos e materiais da Procuradoria do Amazonas. Mas a estrutura institucional que nós tínhamos de 2007 e 2009. Não porque a gente sentia que a estrutura de gestão ela ainda era muito amadora. Faltava profissionalismo, faltava estruturação de procedimentos, processos, regras. Faltava estruturar elementos que pudessem dar continuidade, projeção e prospecção de futuro a qualquer gestão na MPF. O mérito de 2013 para frente é o mandato do Dr. Rodrigo Janot. Ele realmente profissionalizou o Ministério Público Federal. Então a gente tem estruturas normativas, estrutura de processos, e agora a gente tem como focar profissionalização de gestão. Isso vai nos dar possibilidade não apenas de planejamento estratégico, que isso foi uma fase inicial, essa iniciada com o Dr. Roberto Gurgel e finalizada no início do mandato do Dr. Rodrigo Janot, mas principalmente efetivar esse planejamento. Eu faço um paralelo, uma das visões de futuro do planejamento estratégico é até 2020 o MPF ser reconhecido como excelência no seu trabalho contra a corrupção nacional e internacionalmente. Não existia Lava Jato na época. Sem essa estrutura, essa prospecção de trabalho, será que haveria Lava Jato tempos depois? E hoje a gente tem reconhecimento no trabalho profissional internacionalmente, e a Lava Jato é apenas um exemplo. Há operações grandes em todos os estados, envolvendo pessoas importantes que se sentiam intocadas e intocáveis, e a gente está ajudando, enquanto instituição, a passar o Brasil a limpo. Hoje, nesse ponto, eu tenho uma perspectiva boa de futuro. Eu acho que nós temos condições estruturantes implantadas de fazer com que esses trabalhos não se percam, ou porque houve remoção de procurador, ou porque a pessoa decidiu seguir outro rumo, saiu da carreira, ou porque as pessoas se aposentam ou falecem. É uma forma de fortalecer a unidade da instituição. E isso eu acho que os livros de história no futuro darão esse crédito ao Dr. Rodrigo Janot, porque nós temos agora um terreno mais fértil para colher o que plantamos hoje. Quando nós idealizamos o projeto do memorial, a gente idealizou há muito tempo com todo carinho, não perder a memória oral que muitas pessoas importantes ainda têm, que passaram por aqui, a gente precisa ouvir, e lembrar que a instituição ela não é feita simplesmente de recursos materiais, de regras, de missões, tudo isso é muito importante, mas ela é feita principalmente de pessoas. Essas pessoas precisam ser valorizadas e precisam ser registrados todos os seus atos e bons serviços e as suas boas contribuições pelo MPF e pela sociedade amazonense e brasileira. Então eu encerro e eu espero que esse vídeo sirva não apenas como resgate da memória, mas para incentivar futuros membros, futuros servidores a no futuro olharem toda essa história bonita e darem a sua parcela de contribuição. Porque o tempo não para e a gente não vai ficar parado no tempo.